Sejam bem-vindos ao episódio 2 da SavaCast. Hoje estamos com um convidado especial, Emerson Domingos, gerente de vendas da Vitacom, para a gente falar um pouquinho sobre o universo de vendas e alguns insights de sucesso da companhia. Emerson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tirar um tempinho aí da loucura de vendas do dia a dia para estar aqui com a gente. Legal. Obrigado, Ianca, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, o pessoal da Sava Invest. Vamos lá. Queria que você começasse contando para a gente um pouquinho de sua trajetória até chegar como que foi essa, sua trajetória de vida até chegar na Vitacom. Legal. Eu iniciei minha jornada em 2007, numa imobiliária chamada Abiara. Eu acho que o mercado inteiro conhece. É um berço de corretores de imóveis. Hoje a grande parte dos diretores, CEOs de grandes empresas aí saíram da Abiara. Eu comecei lá do jeito que acho que todo mundo começou, um pastinho embaixo do braço, um terninho bege, parecendo um cara da igreja. Mas acho que foi a minha melhor escolha. Eu costumo dizer que a profissão do mercado imobiliário, ela te escolhe, você não escolhe ela. Muitas pessoas acabam querendo migrar para o mercado imobiliário achando que vai ganhar muito dinheiro, mas não é bem por aí. E é isso, assim que eu entrei no mercado de trabalho. E durante 9 anos eu fiquei na Biara, construí minha carreira lá praticamente, me formei lá, fui forjado lá, conheci grandes cases do mercado imobiliário, grandes tubarões que fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje. Claro, fui me moldando com o tempo para poder chegar até aqui hoje. Não estou nem próximo de onde eu quero chegar, mas eu acredito que eu estou no caminho. E qual foi o ponto-chave da construção que você teve durante esses 9 anos lá que te trouxe até a Vitacom? Que você vê assim que foi uma virada de chave mesmo. Perspectiva de vida, Ianca. Eu tenho alguns objetivos pessoais e também profissionais. Venho de família simples, como a grande parte das pessoas. Eu sempre quis dar uma segurança, ser um porto seguro para minha família. E na área de vendas, para mim, é uma área em que as pessoas não têm limite. Depende muito delas, não dos outros. Sim. Eu entendo que o mercado de trabalho aí fora, ele é muito por indicação. Então, você acaba não tendo grandes chances. E o que eu pensei quando eu migrei para o mercado imobiliário? Depender de mim, não de ninguém. Eu acho que esse é o caminho para quem quer buscar um sucesso, quem quer buscar ter uma renda bacana, ter uma vida um pouco fora da curva. O mercado proporciona isso para a gente. Verdade. E hoje, estando na Vitacom, já tem 7 anos, né? 7 anos de Vitacom, mas só para poder complementar um pouco o que eu comecei a falar, eu fiquei 9 anos na Biara e lá eu fui corretor, fui coordenador durante muito tempo, fiz grandes projetos, conheci muita gente no mercado imobiliário hoje através das minhas coordenações. Eu fiz grandes construtoras. Eu acho que, por cima, que eu devo ter coordenado uns 25 projetos. Que legal. Tá? Nesse meu tempo de coordenador. Depois eu virei gerente, passei a ter uma equipe, superintendente também. Me deu uma bagagem bem bacana. Mas com o tempo eu senti a necessidade de buscar novos ares, tentar respirar algo diferente dentro do mercado imobiliário mesmo, e resolvi migrar para uma house. Aí eu fui para a Even, fiquei na Even um tempo também, tive uma passagem bacana lá, tive alguns convites para ser coordenador, gerente, mas naquele momento eu queria mesmo era tentar aperfeiçoar um pouco mais a minha parte de relacionamento, entendimento de corretor, e eu fiquei lá um tempo. Depois de lá, eu acabei tendo um convite para poder ingressar na Fibra. A Fibra é uma construtora bem legal também aqui em São Paulo. Fiquei lá um tempo como coordenador de alto padrão, onde também eu tive uma bagagem bem bacana do que é um alto padrão em regiões conceituadas em São Paulo. E aí, em 2018, surgiu o convite para eu ir para a Vitacom. E, na verdade, eu não fui para a Vitacom, eu retornei para a Vitacom, porque eu fui coordenador da Vitacom. Olha que engraçado. Eu fui coordenador da Vitacom em 2011 e 2012. Eu fui coordenador dos primeiros projetos da Vitacom, que foi o IVN. Então, eu conheci o Alexandre Frankel, que é o nosso fundador, em 2011. E eu retornei agora em Pastinha na 2000. mão. Retornei em 2018. Foi até legal, que eu peguei eles numa fase bem diferente, uma fase que a empresa estava em transição de posicionamento. E eu conheci um pouco mais, antes de entrar, fui pesquisar um pouco mais sobre eles, conversei um pouco mais com a galera. E eu vi que é ali que eu tinha que estar. Para mim era ali. Inovação, né? Inovação total, posicionamento de mercado,
construção de vida, planejamento, ética, valores, para mim, ia muito de encontro. Qualidade de vida, lifestyle, tudo. Você tem uma baita bagagem já na área, são muitos anos construindo aí esse cenário de vendas, mas hoje, estando dentro da Vitacom, o que que mais te motiva para te manter nesse cenário de vendas? O que que te inspira de estar lá dentro hoje? Cara, a gente tem uma qualidade de vida muito boa lá, perspectiva de crescimento profissional lá. O Ariel, que é nosso CEO hoje, ele dá total autonomia para a gente poder buscar desenvolvimento pessoal e profissional. Isso para mim é fundamental. A gente nem pensa muito, claro, a gente fala sempre no dinheiro, tal, ganhar dinheiro é legal, mas eu acho que quando você começa a se capacitar, se relacionar com pessoas que têm visão de vida diferentes, mas que você busca também almejar aquele caminho, você acaba construindo um projeto de vida que o dinheiro acaba sendo consequência. Sim. Eu, depois que eu voltei para a Vitacom, eu busquei formação, então eu me formei em Direito, eu busquei aprender uma nova língua. Eu não sou fluente em inglês, mas eu não passo fome. Não passo fome. Eu busquei viajar mais para ampliar meu conhecimento cultural. Então, isso para mim fez muita diferença. E a Vitacom, ela te impulsiona a buscar isso, sair do status quo, sabe? Para mim, isso é muito bacana. Eu vejo minha vida antes e minha vida depois da Vitacom. É muito diferente. Assim, né, o pouco que eu convivo com a galera, que eu tô ali mais no dia a dia do escritório de vocês, eu vejo que tem uma diversidade muito grande de pessoas e de pessoas formadas em várias áreas e que é muito legal, agrega, né? A gente pega um pouquinho de cada um ali, a gente consegue somar e realmente enxergar um mundo de pessoas totalmente diferente. Eu acho que trazendo isso para o meio de venda é interessante, porque você pega uma pessoa, às vezes, que é formada em uma coisa totalmente diferente, mas tem uma bagagem muito legal para trazer para venda. E eu vejo isso em todos os times lá dentro, né, de venda. Sim, é uma coisa que o Ariel sempre pregou na gente, o Ariel e o Antônio, que é o nosso diretor-geral, trazer pessoas de mercados diferentes. Mercado financeiro, no ramo comercial mesmo em si, para poder trazer experiências diferentes. A ideia da Vitacom é criar um profissional do mercado imobiliário um pouco diferente do normal. Hoje a gente mais presta uma consultoria do que mesmo uma corretagem. A nossa ideia é trazer uma experiência bacana para o cliente. Tanto que a gente não é aquele perfil de profissional do mercado imobiliário que enche o saco do cliente. Não, a gente faz com que ele tenha um tempo realmente para poder ser atendido, para que a gente possa prestar para ele uma consultoria, para ele entender mesmo o diferencial de um profissional da Vitacom com o diferencial de um profissional de outras áreas, entendeu? Mudar um pouco o perfil desse perfil corretor de imóveis, que só quer vender, 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 vender. A gente busca ter relacionamento, trazer uma experiência para o cliente. Então, eu acho que essas pessoas que vêm de outras áreas, a gente tem dentista, comissário de bordo, ex-superintendente de banco, a gente tem engenheiro, muitos advogados. Então, o pessoal acaba migrando para a Vitacom, assim que conhece o nosso perfil, por ter esse leque de opções de conhecimento, e eu acho muito bacana essa atmosfera. Você comentou que você consegue enxergar um Emerson antes da Vitacom e o depois. E o que te motiva a continuar lá dentro? Cara, eu Além acho de que plano de carreira, tudo isso que você já a comentou, né? O que é o motivação. gás ali por Sim, trás? o gás é as pessoas que estão abaixo de mim, né? Eu voltei para a Vitacom em 2018 como executivo de investimentos. Depois eu passei a coordenador de um produto, daí consegui desenvolver um trabalho bacana, fui pegando mais um, mais um, mais um, aí fiquei de estoque, aí peguei o estoque geral da empresa, depois comecei também a coordenar as revendas da empresa, então eu tinha uma série de atributos que a minha função delegava naquele momento, e o que sempre me motivou foi ajudar as pessoas. Eu tenho um coração muito mole, isso é um defeito que eu tenho, não sei se é um defeito ou é uma qualidade. E para mim o que me motiva é fazer o bem para as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a desenvolver como seres humanos, a desenvolver profissionalmente, mudar mesmo aquela forma de viver delas, mudar a parte financeira, que eu acho que é bem bacana também. O cara, quando ele está capitalizado, ele consegue pensar diferente, consegue agir diferente. E isso para mim é muito prazeroso, cara. É muito prazeroso. Transformar a vida do outro, né? Muito prazeroso. Eu adoro fazer isso. Relacionamento, lidar com as pessoas, isso para mim é incrível. Qual que é o ponto-chave hoje que você consegue motivar a sua equipe de vendas lá dentro? Cara, eu falo muito cara, desculpa. É uma coisa muito. Eu acho que é transformar a vida das pessoas, como eu disse, né? Eu gosto muito de ver a pessoa chegando numa situação vulnerável, assim, muitas vezes é financeira, né? Então,
Eu gosto de motivar da forma que eu dou desafios para eles. Eu tento fazer com que eles saiam da zona de conforto. Eu delego as funções para eles, eu não concentro tudo em mim. Então, eu faço eles buscarem novos desafios, buscar novos parceiros, aprender coisas diferentes, buscar cursos, a entender um pouco mais do mercado, sem ser o mercado imobiliário, o mercado político, econômico, mercado financeiro, principalmente, que é um mercado que lida diretamente com a gente. Então, eu tento fazer com que as pessoas se motivem através de conhecimento. Porque quando você entende que a pessoa se transforma através do conhecimento, cara, ela não tem limite. Isso, para mim, também é mágico. Na sua percepção, qual que é a principal característica de um bom vendedor? Aquele que vende com recorrência. Na minha percepção, resiliência, cara. Acho que na nossa profissão a gente sabe que o início principalmente, você entra com um pouco de dificuldade de vender, se sente um pouco inseguro e se ele tiver resiliência, souber entender o perfil do cliente, eu tento também ensinar muito essa questão do traçar o perfil, entender para poder atender bem. Cara, e ser um bom ouvinte, ser consultor do cliente, direcionar o cliente, conduzir o cliente, para mim isso é o que faz ele se motivar a ser cada vez mais um profissional melhor, estar antenado. Eu dou metas para eles também, eu gratifico, eu elogio, eu dou feedback. Então, eu tento ser positivo, tento estar sempre com uma energia boa, mesmo em momentos difíceis, se eu acordo de uma forma diferente ou outra, machucado, mal-humorado. Eu tento chegar lá, vestir minha capa e, cara, vamos pra cima, tô do seu lado, no que você precisar, você pode contar comigo. E pegando esse gancho, né, você também comentou que formou em Direito depois que você entrou lá na Vitacom. O que você acredita que isso contribui hoje para a sua área de vendas? Primeiro que eu acho que eu sempre tive um certo receio, coisa minha, tá? Coisa minha. Eu acho que um bom profissional, não necessariamente, mas na minha cabeça tem que ter uma formação acadêmica. Eu acho que tem que ter uma formação. E me incomodava muito eu ir para alguns lugares, algumas reuniões, mesmo da empresa mesmo, assim, e chegarem numa conversa, e aí, você é formado em quê? Aí chegava na minha vez, eu falava, não, eu não tenho formação. Escola da vida. Escola da vida. Eu acho legal. Tem gente que está acima de mim que tem escola da vida. E não que seja uma regra, mas para mim, na minha cabeça, sabe? Eu tinha que ter uma formação. E aí a formação jurídica, para mim, ela veio por vários motivos. Primeiro, eu acho muito bacana quem gosta de ler. Eu tenho costume, mas não tenho hábito de ler. Então, a formação jurídica, ela me forçou, de uma certa forma, a ler. Então, durante 5 anos, eu li muito, assim. Eu li muito. E para também entendimento de processos jurídicos internos da Vitacom. Eu gosto de pegar um contato do cliente e poder entender com o cliente, explicar para o cliente, tirar as dúvidas do cliente. Então, para mim, isso também casou muito. A questão de me forçar a ler mais e entender um pouco mais daquilo que eu faço para poder dar um atendimento cada vez melhor para o meu cliente. Aproveitando esse gancho de leitura, qual o livro que você considera importante ou que é um diferencial para quem está nessa área hoje de vendas? Olha, um livro que eu acho que é pra gente do mercado imobiliário, que ganha muito dinheiro e ganha nada, às vezes, é Pai Rico, Pai Pobre. É sensacional esse livro. Eu li esse livro uma vez e meia, não terminei a segunda vez. Mas eu costumo dizer que a educação financeira, você entender que você desenvolver um trabalho é melhor do que você construir um trabalho, do que você ter um trabalho, que você arrumar um trabalho, na verdade, né? É muito melhor. E essa questão de você gerenciar o seu dinheiro, fazer ele trabalhar para você, escalonar a sua vida financeira de uma forma inteligente, sair daquele padrão antigo que você tem que arrumar um trabalho CLT para ganhar X por mês, que é uma segurança. Para mim, esse livro foi um divisor de águas. Eu não tive educação financeira quando eu era criança. Então, eu fui aprender depois de grande. Muita coisa eu consegui aprender também na Vitacom. E, para mim, esse livro foi um baita aprendizado. Legal. Hoje, me conta um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho mais da Vitacom. Por que a gente tem que trazer um investidor? Qual que é o diferencial da companhia? Por que ele, de fato, deve acreditar, investir hoje na companhia, na Vitacom? Quais são os diferenciais? A gente, né, é líder dos compactos, todo mundo sabe disso. Foi uma inovação para o mercado que o Alexandre trouxe lá atrás.
Mas eu queria que você contasse um pouquinho, na sua visão, o porquê que as pessoas devem alocar o capital nesse tipo de empreendimento. Qual que é a sua visão geral sobre isso? A Vitacom é uma empresa que tem 14 anos de mercado. A gente desenvolve projetos voltados hoje para investidores. A gente nasceu com o propósito de reinventar a cidade. Então, tudo que o nosso fundador construiu ao longo desses 14 anos dá para a gente total autonomia e segurança para o cliente se sentir confiável investir na Vitacom. A gente não é uma empresa que faz um ou outro projeto aqui para poder atender o investidor. Nós nascemos com esse propósito e a gente é focado nisso. Tá? Então, a marca Vitacom é muito forte hoje, não só em São Paulo, mas também como no Brasil inteiro. Hoje a gente atende mais de 40 países, mais de 40 cidades. Então, o cliente, quando ele vem para a Vitacom, ele já conhece a empresa. Então, ele se sente mais seguro em estar investindo com a gente. A Vitacom, ela criou um modelo de negócio, escalou no cliente de uma forma sensacional. A gente desenvolve o projeto, a gente constrói o projeto, a gente entrega o projeto, e o cliente, ele sentia uma necessidade de quem gerenciava esse projeto para ele. E aí, chegou a House, e para poder atender essa necessidade do cliente, com uma visão 360 do mercado incrível, ela entrega a parte de decoração, gerenciamento de ativo do cliente, captação de investidores, captação de locatários, gestão do patrimônio, precificação dos valores. Então, tudo isso traz para o cliente uma segurança de estar investindo numa empresa sólida, que constrói projetos em excelentes localizações e tem um nome no mercado hoje que é sinônimo de segurança. Isso, para mim, é o que mais deixa a gente numa situação confortável de poder oferecer a Vitacom para os nossos investidores. Baita portfólio que tem hoje, né? A gente está falando de mais de 50 projetos entregues e eu acho que na hora que a gente vai falar disso para o cliente para 14 anos, é um portfólio muito grande, né? Então, isso gera a segurança que, de fato, as pessoas buscam hoje, principalmente o investidor, que quando a gente vai analisar por trás aí das incorporadoras e consultoras, a gente precisa ter isso, né? E a Vitacom escalou muito. Sim, nos últimos anos a gente conseguiu ter dois parceiros, que foi a Hines e a Seven Breeds, um com investimento de 2 bi, outro com investimento de 700 milhões. Isso também deu uma impulsionada na empresa, escalonou de uma forma gigantesca e trouxe também mais credibilidade ainda para o mercado em si. A Vitacom, ela costuma gerar demanda, né? Então, o que a gente faz, as outras consultoras copiam, a gente costuma dizer isso. A gente está sempre um passo à frente das concorrentes. Então, tudo que a gente desenvolve hoje, que são ideias do nosso CEO, do nosso fundador, a gente vê depois de 1 ano, 2 anos, sendo feito em outros projetos que tentam replicar o que a gente faz, tá? Então, a gente já tem um nome no mercado hoje, está consolidado. A gente sempre escolhe os terrenos minuciosamente em lugares estratégicos, pensando sempre no investidor. Nossa cabeça hoje é voltada para o investidor. Costumo dizer que nossa empresa não é mais uma construtora e incorporadora. Nós somos uma empresa de investimentos com lastro imobiliário. O mais legal que eu também vejo é que a gente não abandona o cliente no momento, né? A gente está ali com ele desde a fase do pré-projeto para ele entrar com um metro quadrado legal, mas a gente administra até o final e depois, se ele quiser revender, a gente também tem essa base por trás da Vitacom e eu vejo que isso consolida o atendimento do cliente. Ele pode ficar na companhia durante muito tempo. Isso é muito interessante até para as pessoas que ainda não sabem. Muitas pessoas, Emerson, têm essa dúvida entre a Vitacom e a House, né? Não entende que são... às vezes acham que empresas são irmãs, né? Na verdade. Então, conta um pouquinho da história da House para as pessoas também conhecerem de perto. Algumas pessoas... É o mundo rosa, né? Que a gente brinca na internet, porque está em todo lugar, de fato. Legal. Antigamente, o Alexandre não tinha... Antigamente não era House, né? Sim. Chamava VNStay. E ele começou a desenvolver esses projetos. Então, com o tempo, a gente começou a entender a necessidade do investidor de ter alguém para poder fazer esse gerenciamento do ativo dele depois que ficasse pronto. E o Ale, cara, sempre pensando na frente, entendendo a dor dos clientes. Ele trabalha muito com geração de dados, né, pesquisas, tecnologias, para poder entender o cliente, saber a necessidade do cliente. Então, ele começou a fazer essa parte de gerenciar os ativos através do VNStay. E depois, acho que foi em 2018 que mudou a chave, se eu não me engano. Depois do VN Oscar Freire, que aí ele transformou em House. Montou a startup para poder atender essa necessidade do investidor. Porque a ideia não era só entregar o projeto, como muita gente faz hoje. Era entregar o projeto e dar o próximo passo.
Então, ele falou, não é possível que eu vou deixar os meus clientes hoje assim à deriva. Desenvolveu a plataforma, que é um sucesso hoje. Hoje a House, o CEO da House hoje é o Alexandre Frankel, que é o nosso fundador da Vitacom. Então, é um serviço muito completo mesmo. A ideia é olhar para esse mercado de uma forma humanizada e atender mesmo o cliente, entendendo o que ele precisa. Como eu te falei, desenvolve o projeto, entrega o projeto, a House vem, decora o empreendimento e faz toda a parte de gerenciamento do departamento do investidor. E ao longo do tempo a gente também criou uma plataforma chamada eBuyer. A eBuyer, ela cuida da revenda para os investidores. Então a gente tenta ter o ciclo completo aí até o investidor chegar numa fase em que ele fala assim, putz, quem que vai revender minha unidade para eu poder depois investir de novo? A gente criou essa plataforma e dependendo da unidade, dependendo do acordo financeiro, a gente consegue revender essa unidade do investidor em até 48 horas. Então, ele compra o projeto, valoriza ao longo do período, a gente gerencia para ele um tempo e se ele se sentir confortável ou de uma forma ou de outra quiser fazer essa revenda para poder reinvestir esse dinheiro, a gente revende a unidade dele, ele pega o lucro do que ele teve em cima da unidade dele e reinveste na empresa. Então, ele vai escalonando aí essa prateleira dele de investimentos através do nosso trabalho, que é completo. Pegando esse gancho, né, falando de hora, tem vários projetos da Vitacom que conseguem esgotar em 24 horas. Me explica um pouquinho desse sucesso aí. Fui contar para um cliente nosso, o cliente falou assim, não, Ianca, não é possível. Como é que essa pirâmide está existindo até hoje? Eu falei, não, gente, vocês precisam entender como que de fato funciona a operação da empresa. Porque muitos assustam com a rentabilidade de São Paulo, não estão acostumados, principalmente clientes de fora, né? A gente atende cliente no nível Brasil todo e às vezes até de fora mesmo. E eles assustam com a rentabilidade, às vezes 0,9, 1 ou até mais disso. E também dos projetos esgotarem tão rápido, né? Como que isso funciona aí? Conta pra gente. Começa pela escolha do terreno. Eu acho que a gente é muito feliz, a gente tem um departamento de terrenos que é excelente lá. O pessoal escolhe terreno a dedos. O Ariel acompanha as escolhas do terreno, o Antônio também. Então, a gente tenta pegar sempre os melhores terrenos, pensando no que aquele terreno vai ter de atrativo, o que ele vai somar para aquela região, para que ele possa ter uma alta ocupação. Então, isso é o ponto principal, localização. Segundo, a gente tem um time enxuto, mas um time muito coeso e muito profissional, um time de alta performance de venda. Como eu falei, a gente tem profissionais de diversas áreas. A ideia é ter esses profissionais para que eles sejam profissionais autossuficientes, mas de um nível muito alto, para que a gente possa ter um atendimento mais assertivo e uma conversão muito maior que a conversão do mercado. A gente entende que a quantidade não é qualidade. Então, ao invés de ter um time aí com 800, 1.500 corretores, a gente tem um time com 80 executivos de investimentos de alta performance para poder atender bem e ter recorrência dessas vendas. Então, hoje, nosso maior número de vendas vem através da indicação. A gente trabalha muito essa questão da indicação dentro da empresa. Então, a gente consegue vender muito em pouco tempo porque a gente tem muita recorrência. O cara que compra com a Vitacom hoje, ele tende a voltar porque ele vê a valorização do empreendimento dele ao longo do período de obras, ele vê que realmente isso funciona, ele vê que quando ficar pronto o projeto dele, ele consegue realmente alugar através da House. Então, para ele, isso é satisfatório. Então, faz com que ele tenha a recorrência de querer comprar mais unidades e trazer o amigo, o sócio, o irmão, ou qualquer tipo de parente. Aquele investimento compartilhado, né? Chegou, gostou e vai trazer outras pessoas. Eu vejo muito isso e acaba acontecendo com a gente. Na sua percepção, quais são os 3 melhores projetos entregues da Vitacom até hoje? Isso me pega, hein? Putz, essa pergunta... Tem mais de 50, mas você tem o seu top 3. Não, é que assim, todo cliente pergunta, Emerson, para você, se você fosse comprar hoje, qual que você compraria? Qual que é o melhor da empresa? Eu falo, não tem o melhor, nem o pior. Para mim, todos são bons. Cara. Se a gente pegar nossos produtos hoje, eu pego o produto de 6 anos atrás, que foi lançado, que foi entregue, e que está com uma ocupação de 80%. Eu pego projetos hoje que a gente entregou há 6 meses, está com uma ocupação de 80%. Então, projeto bom, projeto que não é bom, é difícil. Mas, se fosse para eu escolher pessoalmente, falando, eu tenho 3 projetos que eu gosto muito. Não são os melhores, nem são diferentes, para mim são iguais aos outros, mas assim, são coisas pessoais, questão pessoal minha, que eu gosto muito.
Capote Valente, para mim, ele é excelente. O designer dele, aquela piscina com... Não são os melhores e os piores, é só um dos melhores. Para mim, o Capote Valente, ele foge um pouco da curva. Quem gosta de ter uma vida com atividades físicas lá tem uma academia que ela é no último andar, é show de bola, parece uma bodytech, assim, é algo fora do normal, paredes de última geração. Para mim, lá atende todas as minhas necessidades do dia a dia. Vene Millennium, que é um alto padrão que a gente desenvolveu, foge um pouco do nosso perfil de produto, porque ele já vem com apartamentos com 2 e 3 dormitórios, 3 suítes, numa região onde a gente está consolidado, mas a gente não tinha esse tipo de projeto lá. Então, é um verdadeiro oásis no meio da Faria Lima ali. Sim, você consegue ver a torre de longe. É um altíssimo padrão, com designers, os móveis. Eu tenho cadeira lá, assinada por arquiteto renomado, que custa R$ 200 mil, sabe? É um requinte muito, assim, acima da média mesmo. Então, eu vou lá, eu consigo ver e enxergar o que realmente é um alto padrão. Para mim, lá é excelente. E o meu queridinho, que foi quando eu entrei na Vitacom, foi o meu primeiro lançamento que eu voltei, é o Oscar Freire. O Vênus Oscar Freire, para mim, eu lancei lá a 250 mil à vista, hoje eu revendo por 560, 580. É algo fora da curva total, assim. E pegando esse gancho, né, de valorização, os clientes que entram no processo ali da planta, né, ou que seja ali no private, ele tem essa alta valorização e muitos têm dúvida em relação a isso. Como que valoriza tão rápido, né? A gente está falando de 3 anos, muitas das vezes, quando o cliente entra ali na planta e no final já está valendo quase que o dobro. Como que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente em relação. Está muito ligado ao terreno? Está muito ligado ao que se construiu, o projeto em si? Acho que a localização, Ianca, localização, para mim... Isso conta muito aqui em São Paulo, né? Não Muito. tem como a gente... Você tá na rua do metrô, é diferente de estar na rua de trás do metrô. Tudo isso faz com que a região impulsione os valores e comece a ter uma alta de preços, assim. O Capote Valente, por exemplo, a gente lançou ali a 200 metros do metrô Oscar Freire, na rua de baixo, assim. A gente lançou lá a R$ 11.500 metro quadrado, isso foi em 2017. Hoje a gente revende unidade lá por 34, 35 mil reais metro quadrado. Muito. Então foi o primeiro empreendimento que a gente lançou naquela região, com esse perfil de apartamentos compactos, com piscina em andares altos, com academia no rooftop, com serviços. Então foi um chamariz para aquela região. Então a gente começou a chamar outros projetos que fez com que a região tivesse um boom de preço. Então isso são conceitos básicos que a gente desenvolve dentro da empresa hoje para poder escalonar o mercado e atrair para aquela região uma valorização acima da média. Tá, aproveitando que você está falando o gancho aí da academia, né, te acompanho diariamente, sei que você gosta muito. O que você acredita que o esporte tem de alto impacto até para o nosso setor de vendas, né? O que você acredita que isso agrega na vida das pessoas, porque isso é hoje muito cultural, trazer esse ambiente de academia, de esporte para os prédios e também o que você acredita que isso traz para a galera de venda, para a gente mesmo? O que impacta na sua vida o esporte hoje? O nosso CEO, nosso fundador, na verdade, o Alexandre, o CEO também, o Ariel, eles têm uma qualidade de vida muito boa em relação à prática de esporte. O Ariel, ele corre, joga tênis. O Ale, ele é triatleta. Então, a gente acaba aqui se espelhando em algumas coisas. Eu sempre gostei de esporte, faço luta, eu corro, eu gosto de malhar também. Isso me dá um gás maior, me dá mais pique e vai muito de encontro com o projeto Vitacom. A gente não vende só o empreendimento, a gente também vende uma qualidade de vida. A ideia de desenvolver projetos próximos de metrô é fazer com que você tenha mais facilidade para poder se locomover a pé mesmo. Então, se exercitar, poder fazer as coisas um pouco mais, de uma forma mais leve. A gente tem uma comunidade Vitacom muito forte nessa questão de desenvolver eventos, desenvolver corridas, criar mesmo essa atmosfera de um lifestyle diferente. Então, isso vai muito de encontro com o que eu penso, eu tento passar isso para a minha equipe também, a gente recebe isso lá de cima, então a gente entende que você ter essa associação de uma vida saudável, de uma vida próspera, tem muito a ver com o que a gente vende, e isso também acaba que você ficando mais próximo de um público que tem esse mesmo estilo de vida. Isso eu acho que facilita muito, às vezes,
na venda. Eu já vendi para cliente que gosta muito assim de maratona, de esportes, e isso facilitou muito a venda. Ele enxerga na gente os mesmos propósitos que ele, entendeu? Tá alinhado, né? Tá alinhado, você vê aquilo, você se espelha e você entende que, putz, é aquilo mesmo que eu quero para mim. O cara tá vendendo alguma coisa que vai de encontro com o meu dia a dia, entendeu? A gente entregar uma academia toda Life Fitness com aparelhos de última geração não é à toa. Então, a gente sabe que o cliente, quando ele vem se hospedar em São Paulo, e se ele é um cara que ele gosta de malhar, gosta de correr, ele quer ter uma boa esteira, ele quer ter bons aparelhos. Então, a gente entrega o que tem de melhor para ele poder se identificar com nossos produtos e ter recorrência nas hospedagens dele, né? Então, a gente está totalmente envolvido com essa questão de lifestyle. O que eu acho mais legal é que vem desde da pessoa lá de cima, né? Vem do Ale, vem do Ariel. Então, vai passando para os executivos de venda, que compra a ideia, que compra o projeto e vai passando até chegar no investidor. Então, acaba sendo uma cadeia de pessoas comprando essa questão do lifestyle, que é uma ideia da Vitacom em todos os projetos, né? Então, eu acho isso muito legal. Realmente, para mim, é um diferencial. Eu acompanho todo mundo nesse movimento. Você também tem um estilo de vida bem legal, viu? Eu acompanho Estamos devendo você. uma corrida. A gente já fez, até é legal que a Ianca já participou com a gente fez uma corrida de 7 km, se não me engano, a Vitacom também patrocinou a gente, então a gente tem esses incentivos também, trazer os parceiros para poder estar compartilhando com a gente esses momentos, então eu acho bem legal, você tem um estilo de vida bem bacana, vai muito de encontro com a Vitacom, hein? Eu me identifico muito, eu acho bem diferencial realmente a forma de pensar, de lidar e vir desde cima até chegar em todo mundo ali, você vê que todo mundo compra a ideia. E todo mundo, para vender, de fato, precisa comprar essa ideia, né? Então, eu vejo que está muito ligado com todos os projetos, daquilo que a gente acredita mesmo por trás. Pegando esse gancho, ainda falando um pouquinho de Vitacom, Emerson, me fala qual que é o conselho que você daria para as pessoas que ainda têm dúvida entre escolher a Vitacom e escolher uma outra construtora? Não pegando nessas questões que a gente já entra de rentabilidade, que isso a gente já está mais que comprovado que a gente entrega, que valorização também. O que você vê assim, que é o ponto-chave? Ponto-chave da empresa, tem vários, na verdade. Eu acho que a gente entrega projetos conectados com tecnologias sempre atualizadas. A gente faz questão de desenvolver projetos que estão abertos a receber novos tipos de serviços. Então, hoje a gente tem centenas de plataformas conectadas aos nossos projetos para oferecer uma experiência cada vez mais incrível para os nossos investidores, para os nossos hóspedes. Então, eu acho que essa ligação de estar aberto a receber serviços diferentes, isso faz com que a gente tenha seja um passo à frente das demais incorporadoras. Porque o cliente hoje, quando ele vem se hospedar no Vitacom, ele quer se identificar. Então, não adianta eu ter só uma piscina ou não ter uma piscina, ter um cowork ou não ter um cowork. Eu tenho que ter plugado dentro dos nossos projetos alguns serviços que ofereçam esse tipo de necessidade daquele momento. Então, por exemplo, eu ter uma adega de vinho, eu ter serviços de pay-per-use, eu ter hoje uma sala de podcast, ter um coworking profissional, onde o cara que está passando na rua poder utilizar e gerar, através dessa utilização, ele gera uma renda para o projeto. Então, esse tipo de serviço de otimização de custo, que a gente está tentando cada vez mais ampliar essa questão, que é muito importante também. A gente desenvolve projetos onde a gente conecta plataformas que geram receita para o condomínio, para poder cada vez mais diminuir o custo de operação daquele condomínio. Onde isso resulta? Impacta diretamente no bolso do investidor. Ele começa a encher mais o bolso dele de grana. Porque se eu tenho um condomínio que custa hoje R$500 e eu consigo oferecer alguns serviços para o condomínio, onde esse condomínio ele vai a 300, 200, R$150, para o investidor é ótimo. Então, a gente pensa muito nessa questão. Então, a gente está sempre um passo à frente para poder trazer cada vez mais o investidor para próximo da gente e consolidar a venda. Eu acho que esse é um fator também fundamental, que a gente pensa muito em trazer o retorno para o investidor. Isso quando ele escuta a gente, por isso que eu te falo, a gente tenta dar uma consultoria mesmo. O cara, quando ele vai procurar um apartamento, muitas vezes ele é mal atendido. E ele chega para você assim e fala, você me manda material para o WhatsApp assim. Eu falo, não é assim que a gente trabalha. Eu preciso de um tempinho do senhor, pelo menos uns 15, 20 minutos, para poder te explicar o que a Vitacom oferece, quais são os nossos diferenciais,
E a partir daí a gente vai falando, e ele vai entendendo realmente que nós somos diferentes do mercado, que a gente oferece um serviço bem mais personalizado que o mercado, que a gente tenta pensar mesmo no bolso do investidor, o quanto ele vai ter de retorno em cima do que ele investiu, e através do nosso serviço, através da nossa tecnologia, a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que é um fator determinante de escolha, sabe? Pegando essa questão de atendimento personalizado, eu acredito que isso foi muito também ligado à pandemia, que eu acho que é um sucesso. Vocês conseguem fechar através de Zoom, reuniões diárias, que é algo assim que está a nível nacional, internacional, e como que isso foi construindo, eu acredito que foi devido à pandemia, né? Que conseguiu ter esse lastro maior de reuniões através de Zoom para fechamento de imóvel, né? Sim, a gente já trabalhava num sistema online, sistema digital que a gente fala, através dos contratos. Quando todo mundo começou a fazer DocSign, a gente já fazia há algum tempo já. Então, para facilitar até mesmo a questão de não imprimir papel, aquelas causas ambientais mesmo, a gente... Sustentável, né? Sustentável, né? Não usar papel. Então, a gente já vinha com esse processo já há algum tempo, mesmo antes da pandemia. E a gente lançou um empreendimento chamado On Paulista, uma semana antes da pandemia, e a gente viu a necessidade de mudar esse tipo de atendimento presencial. Então, a gente conseguiu contornar muito, converter muito o nosso atendimento para o atendimento online. E a gente adaptou isso de uma forma muito natural. E como a gente tem uma qualidade de atendimento muito boa, isso fluiu de uma forma avassaladora. Hoje, a cada 10 atendimentos, 8 são online. A gente vende muito para clientes de fora da cidade de São Paulo. Então, eu consigo fechar negócio sem o cliente estar presente. O que ele quer saber? Aonde a gente vai desenvolver o projeto, a localização e o projeto, e o quanto ele vai investir, o quanto ele vai ter de retorno. A gente consegue explicar isso para o cliente através de um Zoom de meia hora. Às vezes leva um pouco mais de tempo, mas a gente consegue explanar isso com propriedade e segurança para o cliente poder se sentir seguro e fazer negócio com a gente. Sabemos aí que para 2024 temos aproximadamente 2 bilhões de projetos, né? Tem muita coisa na mesa. Me fala qual que é o projeto que tem aquele friozinho na barriga e expectativa para 24 para ser um sucesso. Dá um spoiler para todo mundo aí para contar. Olha, a gente teve uma reunião para falar sobre o planejamento de 2024, né? E tem muita coisa na mesa. Eu estou bem ansioso, bem otimista também com os nossos futuros lançamentos. A gente tem grandes projetos. Para mim, um que vai sair, hoje eu estou olhando assim para ele de uma forma diferente, na região do Paraíso, na Romance Cardim. O projeto ele é lindo, 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 lindo. É uma região que a gente tem alguns projetos lá já totalmente vendidos, uma ocupação de mais de 80%. Eu gosto muito daquela região, porque é uma região que está próximo da Paulista, próximo da 23 de Maio, próximo de metrô, próximo de shopping. É uma região central, então eu vejo muita facilidade ali com a transformação também que está vindo aí do centro. Então, eu acho que da Maestro Cardim, para mim, o meu queridinho assim hoje. Mas nós vamos ter grandes projetos também. Eu tenho Perdizes, 50 metros do Allianz Parque. Eu vou ter em Pinheiros. Eu vou ter um na Vila Olímpia, que a gente tem um parceiro gigantesco que chegou agora lá. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, tem vários projetos aí para 2024 que estão vindo, está tendo uma promessa muito bacana. Assim. Por que investir em São Paulo e não em outra cidade? São Paulo não tem sazonalidade. A gente virou uma cidade de negócios, lazer, eventos, tanto culturais como gastronômicos, shows. Eu vejo São Paulo hoje uma cidade que não tem erro. Qualquer cidade que você vai, qualquer bairro que você vai hoje de São Paulo, você tem alguma coisa atrativa para você poder fazer naquele bairro. Hoje você tem em Perdizes, o Allianz Parque, e ali já também chamam uma série de restaurantes bacana. Eu tenho ali na região da Paulista, que tem uma porrada de restaurantes ali, de atrações culturais para poder ali estar usufruindo. Tem as regiões que sofrem demanda hospitalar também, então muito médico vem para São Paulo a congresso. Então hoje a gente tem alguns projetos próximos do Hospital das Clínicas, então que tem ali um centro de convenções que tem evento todo final de semana, que atende médicos do mundo inteiro, residentes do mundo inteiro. Então, a gente consegue atender bem essa demanda o ano inteiro. Então, para mim, São Paulo é uma oportunidade de investimento que não tem erro, entendeu? Qual o melhor bairro na sua percepção? Ai, meu, aí é complicado.
Ah, Ianca, tem vários bairros que eu acho legal, assim. Um bairro para morar e um bairro para investir. Olha, morar sempre é o bairro que a gente nasce, né? Mas não é o bairro que a gente investe. Mas hoje, para investir, para mim, eu investiria dois bairros, vai. Dois bairros que eu acho bem bacana de investir. Um que já está consolidado e um que vem se consolidando e que eu acho que ainda tem um potencial de crescimento gigantesco. Para mim, o Jardins é um bairro que está top one, porque todo mundo que vem para São Paulo e quer se hospedar em algum bairro procura o Jardins como opção, Sim. por várias questões, metrô, segurança, lojas, restaurantes, facilidade de chegar na Paulista. E outro bairro que para mim também ele é excelente, tá se tornando a bola da vez, já vem há algum tempo, é o bairro da Bela Vista. A gente tem um bairro próximo da Paulista, um bairro que tem uma parte dele patrimônio tombado, então ele é rico culturalmente ali para você poder passear, conhecer um pouco da história da cidade de São Paulo. É um bairro que está tendo uma transformação, incentivo do governo. Tem um plano diretor da cidade de São Paulo que também está favorecendo muito ao bairro da Bela Vista. Tem muitos terrenos ali que dá para poder construir coisas novas. Então, automaticamente, começa a chegar uma estrutura nova, padarias, restaurantes, farmácias, shopping, e ainda está com preço bem acessível. Então, eu apostaria muito hoje no bairro da Bela Vista. Como que você e a sua equipe, né, mostra para as pessoas, porque eu recebo muito isso. Ianca, mas eu vou pagar 600 mil em 15 metros, 16 metros quadrados, né? Então, como que você quebra isso, essa objeção, junto com a sua equipe de vendas hoje, para aquele cliente que não é de São Paulo, que não tem o conhecimento sobre o metro quadrado daqui, o quão valorizado é? É lógico, a gente tem que explicar para o cliente o porquê ele está investindo naquele valor, mas eu não vendo hoje metro quadrado, eu vendo retorno sobre investimento. Não adianta eu ter uns Verdade. 200 metros quadrados e eu ter pagar 2 milhões de reais e eu ter 5 mil de renda. Sendo que eu posso ter 15 metros quadrados, pagar 600 mil reais e ter 8 mil de renda. Então a conta, o cliente às vezes ele não faz essa conta, porque eu até entendo, ele não conhece, muitos deles não conhecem como funciona o nosso mercado imobiliário, como funciona o nosso modelo de negócio. Então aí cabe a nós explicar isso para ele e fazer com que ele entenda isso. Muitos não acreditam, então a gente tem que apresentar números, a gente é muito a gente trabalha muito com números, né? Então a gente faz planilhas, mostra a rentabilidade para o cliente, mostra o que ele vai investir, o quanto ele vai ter que descapitalizar durante aquele período, o quanto ele vai ter de retorno lá na frente, o quanto o imóvel dele valoriza. Então tem todo um trabalho aí para poder cativar o cliente, para poder chegar no objetivo. Então o cliente ele tem que entender que não é a metragem de metro quadrado e nem a metragem do apartamento. É o quanto ele vai investir e o quanto ele vai ter de retorno. A conta é simples, na verdade. Sim. Quanto eu vou investir, quanto eu vou ter de retorno? É isso? Maravilha. Se é 15 metros, se é 30 metros, se é 50 metros, não importa. É o quanto eu vou investir e o quanto eu vou ter de retorno. Qual o conselho que você dá para quem quer começar a investir? Pesquisa bastante. Se programe também, que eu acho que a gente tem aí que se preparar para poder pensar nos próximos anos, principalmente quem vai comprar na planta. Na planta, para mim, é a melhor opção hoje para quem não está capitalizado, porque você paga pouquinho, tem flexibilidade de pagamento, você não tem juros, você tem correção, que é o INCC que está baixíssimo. Então, ele consegue montar um fluxo para 3 anos, se programando, para poder montar aos pouquinhos aí uma carteira de investimentos, para poder ter uma renda passiva. Eu já faço isso hoje, eu aconselho a todo mundo a tentar ter patrimônio como opção de renda para você lá na frente, quando você ficar mais velhinho, você poder aí ter seus 2, 3 apartamentos alugados e ter uma renda legalzinha para você poder fazer umas viagens, ter uma aposentadoria mais tranquila. Não tem motivo, né, para não investir na Vitacom. Até agora eu não achei um. Eu também, assim, olha, que eu vou ser bem sério para você, a gente não faz por fazer. A Vitacom, ela não cria projeto por criar, ela tem propósito. Então, a gente quer mudar a cidade de São Paulo, através das moradias que a gente desenvolve, através de designer, serviços. A gente pensa muito o que a gente vai trazer de bom para aquela região. Então, a gente desenvolve projetos com biofilia, com serviços mesmo assim, que vão agregar para aquela determinada região, que vai fazer com que ela traga experiências novas para o pessoal, que ela puxe o carro daquele outro comerciante
a desenvolver um trabalho legal na sua farmácia, na sua padaria, no seu restaurante. Então, a gente puxa mesmo aquela coisa de vamos valorizar mesmo aquela região. A gente lançou um empreendimento agora na região da Bela Vista, que eu te falei. Então, é uma região que está em transformação, uma região central. Eu estou aí a menos de 2 km da Paulista, mas eu vou ter um metrô muito próximo, que é além dos estudantes, que vai passar aí a menos de 500 metros. Então, quem não conhece muito a região, acaba indo lá e falando, nossa, mas é uma região central, tal. Mas se você pegar na ponta do lápis e começar a colocar o valor que está hoje e a projeção que a gente pode chegar daqui 3, 4 anos, com toda a transformação que vai ter naquela região, você vai entender que o investimento faz muito sentido. Legal. Faz muito sentido. Você pegar um imóvel hoje que vale aí 350 mil, que sabendo que ele pode chegar a 500, 550 lá na frente, que você pode alugar aí por 4, 5 mil reais por mês, meu, é simples. A conta fecha, né? A conta fecha, mas assim, se o cara falar para você assim, eu acho que não vai dar certo, pega o histórico, não tem erro, a gente tem track records. Então, você pega o nosso histórico hoje da Vitacom, os nossos últimos, vamos lá, 10 empreendimentos, qual deles está dando errado? Nenhum. Eu tenho produtos hoje aí que tem ocupação de 100%. A gente tem o costume de lançar torre única. Está vindo agora com um pouco mais de torre para poder atender algumas demandas. Mas torre única nos projetos, que você bate aí 100% em alguns meses. Eu tenho shows em São Paulo aí que eu costumo cobrar diárias de R$1.000 nos nossos projetos. É, fora da curva. É fora da curva. O cliente que tem um pouquinho de conhecimento no mercado imobiliário, ele vai ver que vale a pena. Qual a sua maior expectativa para 2024 dentro da companhia? Tirando o nosso projeto, né? Mas o que você espera aí? De forma até pessoal mesmo, até no seu cargo na gerência. A minha busca sempre é por aprendizado, assim. Eu quero ser um profissional com vasto conhecimento. Eu sempre quero aprender mais. Eu estou sempre em busca de melhores resultados. O que me motiva, o que me faz estar na empresa hoje é essa questão da gente ter líderes que estão sempre querendo se reinventar, buscando conhecimento, trazendo novas experiências para a gente, não colocando a gente lá e tipo, se vira, sabe? Então, eu me espelho muito nessas pessoas, faz com que eu busque novos conhecimentos, que eu leia novos livros, que eu faça novas viagens, que, cara, essa transformação pessoal e profissional para mim é o que mais me motiva na empresa. Uma dica para o meu time de vendas. Concentra na Vitacom todas as suas energias. Foca na Vitacom, que não tem erro. A gente tem um ano promissor, a gente está entrando agora com a parte de SCP muito forte, clientes que têm um perfil mais arrojado, que se enquadram naquele perfil, clientes qualificados de investidores. Então, a gente está vindo forte nessa questão esse ano e eu tenho certeza que a Sava Investimentos vai estourar esse ano. Amém. Emerson, me fala uma frase que você leva para a vida? Com base na minha criação, faço o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Legal. Emerson, me fala uma pessoa que seria legal para eu trazer para o próximo episódio? Assim pegou, hein? Tem tanta gente que dá para trazer aqui, Anca. Cara, lá na Vitacom tem tanta gente incrível. A gente tem o pessoal do onboard, tem a galera do compliance, que é bem legal. O compliance da empresa, eles fazem com que a gente tenha condutas sempre corretas para poder fluir melhor o nosso dia a dia. Mas eu acho que o nosso diretor-geral, o nosso VP atual de vendas, o Antônio, ele tem uma história bem bacana. Eu conheço um pouquinho da história dele, é fora da curva. Ele motiva a gente bastante. Ele é um cara que tá sempre para cima, faz o que é certo, não mede esforços para poder ajudar a gente. Não tem privilégio com ele. Ninguém lá tem mais ou tem menos oportunidade com ele. Todo mundo é igual. Ele dá as mesmas oportunidades para todo mundo. Ele ajuda a gente pra caramba, assim, sabe? Ele luta por nós. Isso é uma coisa que me espelha muito, assim. Então, eu tento estar próximo de pessoas que me inspiram a ser cada vez melhores. Cada vez melhor, né? Então, o Antônio, o Peixoto, que hoje é meu diretor, que foi meu gerente, eu tô com o Peixoto desde 2012, só pra você ter ideia. A gente sempre foi muito parceiro. Eu andei com ele lado a lado como um corretor,
como um coordenador, depois ele foi gerente, aí eu fui coordenador dele, aí hoje ele é diretor, hoje eu sou gerente dele. A gente tem um alinhamento muito grande em vários tipos de propósitos de vida, princípios e valores. A gente é muito família, a gente gosta de viajar, gosta de curtir a família. Então a gente tem valores muito parecidos. O Antônio também, um cara centrado, tem família, não é de zoeira, sabe? Valoriza o que realmente faz sentido para poder ter uma vida bacana, assim. Então, eu vejo que minha vida mudou muito e um conselho que eu dou para as pessoas é até isso, se junte a pessoas que têm o mesmo propósito que você, cara. É incrível. Para mim, estar com pessoas que têm o mesmo sentido de vida que a sua, o mesmo propósito, que quer caminhar na mesma direção que a sua, eu acho que isso muda muito. Você espelha quem está mais próximo. Então, estar próximo de pessoas que você admira, que você almeja ser, para mim isso faz muita diferença. E hoje, para mim, isso é claro, tá? Eu falo para meus sobrinhos, para minha filha, esteja próximo de pessoas que você admira, que você fala assim, puta, eu quero ser que nem aquela pessoa. Não, espelho, não quero ter a né? vida dela, mas eu quero ser igual àquela pessoa, ou melhor que aquela pessoa. Não melhor de sentido de ser melhor, mas Sim. alcançar mais coisas do que aquela pessoa. Mas tem um norte, entendeu? É o espelho, cara. Pra mim isso é... Você me espelha também, Anca. A gente tem uma diferença de idade aí, pouca diferença de idade, mas... 72 anos, que diferença. Mas você, eu vejo você com a sua idade, é até curioso, assim, a gente pode até fazer um podcast um dia. Vai ficar contando a minha idade aí. Só falando da sua vida. Você é jovem, aguerrida, putz, estuda pra caramba, é meio workaholic, mas eu não acho muito legal isso, mas você tem essa linha bem bacana, então você consegue até um pouco separar as coisas, mas você espelha muita gente, constrói uma empresa sozinha, vem do zero, sabe? Ninguém ajuda você a fazer nada, você faz tudo sozinha, então tá construindo um patrimônio bacana, uma estrutura de vendas bacana, escolheu bem a empresa, eu acho que a escolha é fundamental para você poder ter um caminho de prosperidade. Decidiu focar na Vitacom em São Paulo, eu acho que foi muito assertivo da sua parte. Já estamos colhendo ótimos resultados. Tivemos um mês de janeiro excelente, muito bom também nosso mês de fevereiro. Tenho certeza que o mês de março vai ser melhor ainda. Então, fico muito feliz. E além de eu falar do Antônio poder ser entrevistado por você, eu queria um dia poder te entrevistar também, viu? Vamos marcar. Acho que vai ser legal esse bate-papo, contar um pouquinho, né? Algumas coisas aí que a galera ainda não sabe, como que foi essa trajetória até aqui. Ver você só por trás da câmera falando, entrevistando, perguntando, questionando. Eu acho legal também te conhecer. Eu acho que você tem um perfil bacana, uma vida legal, você tem um lifestyle legal, uma cultura bacana, você tem pensamentos, você espelha muitas pessoas. Eu admiro muito você, essa seriedade. Então, eu acho que vale a pena mesmo a gente montar um dia Fico um lisonjeada podcast aí. com tudo Não, é isso. verdade, eu gosto muito da sua pessoa como profissional, que eu acho que você inspira. Eu vejo as pessoas que trabalham com você, elas admiram você, elas fazem o que você fala para fazer, independente de serem mais velhas ou mais novas. Eu acho que o líder, ele não tem idade, ele tem personalidade, e você tem isso, eu acho bem bacana. Eu busco sempre, né, todos os dias estar ali melhorando é o espelho, né? É aquilo que a gente estava falando sobre o esporte. O exemplo arrasta. Não adianta eu querer impor algo para as pessoas, sendo que nem eu mesmo faço, né? Como que você vai trazer isso para o meio? E é legal que a gente... você traz um pouco de conhecimento que você tem pra gente, eu tento passar um pouco, tento ancorar outras pessoas no nosso ciclo para poder também trazer um pouco mais de experiência. A própria Ellen, que é Head de Private, a gente é bem próximo da Sava Invest, o Antônio Peixoto, o Ale mesmo, a gente tenta deixar todo mundo próximo para poder compartilhar essas ideias e ter esse crescimento aí. Emerson, eu agradeço muito esse tempo que você tirou para estar aqui com a gente. Eu falo que realmente a Vitacom me abraçou, eu tenho uma parceria muito legal com vocês aqui em São Paulo, eu acho que isso é incrível, que de fato a gente se abraça, tá todo mundo ali junto para fazer acontecer, não é só sobre dinheiro, sobre VGV, sobre venda, realmente tem uma história por trás, é realmente entregar ali para o investidor aquilo que ele busca, pensar a longo prazo, não pensar só em rentabilidade. Eu vejo que isso é fantástico quando a gente pensa em construir e crescer o patrimônio do outro. E a satisfação que a gente traz, né, de forma pessoal, em realizar esse sonho do outro. Agradeço demais. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Para você,
Onde você se imagina daqui 5 anos? Não vou nem colocar 10, 5 anos. Olha, de forma profissional, né? Eu quero estar com a minha empresa bem consolidada no mercado, ser um diferencial para todo mundo. Pensou em investimento imobiliário, tem que pensar na Sava, tem que estar ali visivelmente para o mercado. De forma profissional é isso, e de forma pessoal, eu espero, né, estar cada dia mais conectada com família, Deus, com os meus princípios resguardados ali por trás. Eu acho que é o principal fator, igual você brincou do Rockaholic. É temporário, eu sei que isso é bom de certa forma, mas é o se doar pelo meu processo, né? Desse empreender não é fácil, é um processo de sempre uma transformação, mas eu vejo que a cada dia você está em busca do seu propósito de vida. E meu propósito é ajudar pessoas, eu entendo que isso hoje está muito claro. Tanto as pessoas que estão internas comigo, quanto as pessoas que eu ajudo, que seja de forma como investimento, compra e venda de imóvel. Legal. Parabéns aí por esse passo que você está dando. Eu acho que criar conteúdo é sensacional para escalonar a vida profissional. E legal, cara. Fico muito lisonjeado por poder compartilhar isso com você, um pouco da minha experiência. E parabéns. Obrigada. Parabéns. Pessoal, finalizamos por aqui. Muito obrigada, Emerson, pelo seu tempo, por compartilhar essa história incrível, um pouquinho da Vitacom conosco. Não deixe de acompanhar os próximos episódios, nos seguir nas principais plataformas, YouTube, Spotify, seguir nossas redes sociais. Legal. Obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado. Um prazer enorme compartilhar um pouco com você. Você é uma pessoa que espelha a gente aí bastante. Espero que nossa parceria seja próspera e longeva. Parabéns aí por tudo também e... Vamos dar um tchauzinho ali para a câmera para todo mundo finalizar. Tchau, gente. Até o próximo. Até mais.